Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz, chegando com mais uma aula no nosso canal. E hoje falaremos sobre o cálculo da área de superfície de esferas e o cálculo do volume. Então, vamos lá a mais uma aula. Então, como vocês estão vendo, eu preparei aí, certo? Uma representação esférica para que vocês possam compreender alguns elementos que a esfera possui. O primeiro tipo de comentário que eu tenho para colocar aqui são os elementos básicos. O primeiro deles é o centro da esfera, representado aí na nossa figura pela letra O. Então, toda a esfera ela vai possuir um centro, onde esse centro vai ser o ponto referencial para nós traçarmos o que futuramente, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre ele, que é o raio ou o diâmetro também. O segmento OP, que inicia, obviamente, no ponto O e vai até o ponto P, vai ser denominado de raio da esfera. Então, todas as vezes que você quiser traçar um raio, você simplesmente vai interligar com um segmento de reta o centro da sua esfera à superfície da esfera. Observe que OQ também se classifica como o raio esférico. O QP, que é o segmento que interliga os pontos Q e P localizados na superfície esférica e que passa pelo ponto O, que é o centro da nossa esfera, é classificado como diâmetro da esfera, beleza? Então, todas as vezes que falarmos em diâmetro, vocês vão entender como segmento que interliga dois pontos da superfície esférica e que passa obrigatoriamente pelo centro dessa mesma esfera. Um detalhe importante, e vocês já devem estar observando aí, é que o diâmetro que eu estou falando, na verdade, qualquer diâmetro esférico, ele vai ter a medida de 2 raios. E R minúsculo, como vocês estão vendo aqui, vai ser a medida do raio da esfera. Então, em nossos problemas, a gente vai, todas as vezes que visualizar o Rzinho lá, ele vai representar o raio, ou a medida do raio da nossa esfera. Então, para dar continuidade à nossa aula, eu vou falar para vocês sobre a área da superfície esférica, né? A gente sabe que a esfera é um sólido geométrico, onde tem a sua classificação, beleza? Dentro desse campo matemático, e a gente vai aprender agora como calcular a área da superfície de uma esfera. Imagina lá que você tem uma esfera e você quer saber a área da superfície daquela ou daquele sólido geométrico mencionado. Então você vai simplesmente precisar de uma medida, que é o raio, que, como eu falei agora há pouco, é a distância entre o centro da esfera e um ponto da superfície, esse raio denominado pela letrinha R, e para determinarmos o raio, ou melhor, a área da superfície esférica, simplesmente iremos multiplicar 4 vezes π vezes r ao quadrado. É isso mesmo. É bem simples, não tem trabalho nenhum, beleza? A área da superfície esférica vai ser calculada ou vai ser obtida através dessa simples multiplicação aqui, tá certo? 4πr ao quadrado. Outro ponto importante da nossa aula é o cálculo do volume de uma esfera. Para calcular o volume de uma esfera, que você tem o raio R, você simplesmente vai precisar fazer o seguinte: 4 vezes π vezes r ao cubo dividido por 3, tá certo? Outra maneira de falarmos é 4/3 de πr ao cubo. Lembrando que π é um valor fixo, que todas as vezes que a gente está trabalhando com circunferência, círculo ou esfera, a gente vai com certeza vê-lo, no decorrer dos cálculos a serem realizados, beleza? Então, voltando aí, a gente viu como obter a área da superfície esférica, uma esfera de raio R, e o volume da esfera ou de uma esfera de raio R, beleza? Então agora a gente vai a uma sequência de exemplos que colocam em prática esses dois conceitos aí que trabalhamos, ou que vimos, na verdade, em cima do sólido geométrico denominado por esfera. Dando início à nossa série de exemplos que eu preparei hoje para que vocês possam compreender essa aula, eu trago aqui a seguinte questão. Numa esfera, o diâmetro é
10 centímetros. Qual é a área da superfície dessa esfera? Então, veja que é uma questão muito objetiva. Ele dá a medida do diâmetro e ele quer saber qual é a área da superfície dessa esfera. Então, vamos lembrar que para obtenção da área da superfície de uma esfera, a gente vai precisar simplesmente, certo? Pegar essa relação aqui, 4 vezes π vezes a medida do raio elevada ao quadrado, beleza? Lembrando que a medida do raio aqui vai ser obtida como a metade do diâmetro. Então, se ele afirma que o diâmetro é de 10 centímetros, significa dizer que o raio equivale a 5 centímetros. Prestem muita atenção para não cair nessa casquinha de banana. Logo, dando continuidade, nós temos que a área da superfície esférica vai ser 4 vezes π vezes 5 elevado ao quadrado. Obviamente, vocês sabem que 5 elevado ao quadrado é 25, então nós teremos 4π multiplicando 25. Logo, fazendo a multiplicação aqui, teremos 4 vezes 25, 100 π centímetros quadrados, como o valor resultante da área dessa superfície. Obviamente, vocês sabem, e é bom destacar também, que em alguns problemas eles colocam lá o π como 3,14, um valor aproximado para esse número irracional. Então, nesse caso, se ele pedir para você aproximar o π a 3,14, você simplesmente vai colocar o valor 3,14 multiplicando 100. Isso ficaria como A, que representa a área da superfície dessa esfera, igual a 100 vezes 3,14, o que daria exatamente, ou aproximadamente, né, já que a gente está aproximando aí o π, não é um valor exato para π 3,14, então ficaria 314 centímetros quadrados, tá bom? Um destaque aqui importante é lembrar que as unidades básicas de área sempre estarão elevadas ao quadrado, beleza? Então o resultado ficaria aí 3,14, ou melhor, 314 centímetros quadrados, ou simplesmente 100 π centímetros quadrados. Quando fazer isso, se a questão pedir, ou você observa lá as alternativas. Se nas alternativas aparecer π, então você percebe que não vai ter a necessidade de substituir. E se a questão solicitar, claro que você vai ter que substituir, beleza? Então agora a gente vai à questão de número 2 da nossa listinha. Ó, a área da superfície de uma esfera corresponde a 113,04 centímetros quadrados. Determine a medida do raio dessa esfera. Então perceba que nessa questão ele já dá a medida da superfície. Esse 113,04 corresponde à área da superfície da nossa esfera. E ele quer que você determine a medida do raio a partir dessa informação. Obviamente, a relação que nós temos entre raio e superfície é essa daqui. A área da superfície vai ser obtida por 4 vezes π vezes a medida do raio elevada ao quadrado, beleza? Obviamente, se o enunciado do problema já diz que a área corresponde a 113,04 centímetros quadrados, então onde tem o valor referente à área da superfície, você vai colocar 113,04, que é o valor correspondente à área, e os demais vai substituindo. 4 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes o valor do raio, que a gente não sabe, elevado ao quadrado. Até porque o objetivo da questão é descobrir, certo, a medida do raio. Aqui a gente vai multiplicar o 4,3,14. Então, aqui eu vou ter no primeiro membro ainda o 113,04. Igual a 4 vezes 3,14, que vai dar exatamente 12,56, vezes o valor do raio elevado ao quadrado. Se o meu objetivo é descobrir o valor do raio, então eu vou dividir toda a minha equação por 12,56. Então, eu vou ter 113,04, certo? Dividido por
12,56. E do lado de cá, no nosso segundo membro, ficaremos com r ao quadrado. Ora, dividir 113,04 por 12,56, certo? A gente vai ter um valor correspondente a 9. Então, essa divisão aqui que nós temos vai dar 9. Então, significa dizer que 9 é igual à medida do raio elevado ao quadrado. Se 9 é o raio elevado ao quadrado, obviamente, o raio mede 3 centímetros, já que a gente está trabalhando com a unidade de centímetros, ok? Então, voltando aqui para o enunciado, determine a medida do raio, acabamos de encontrar, questão respondida. Agora vamos para o terceiro item do nosso ou da nossa série de exemplos. A questão 3 da nossa sequência de exemplos, ela diz o seguinte: a figura representa um hemisfério, certo? E o que é hemisfério? É a metade, certo, de uma esfera. Calcule a área da superfície desse hemisfério. É bom você entender que essa partezinha de baixo aqui, ó, que é um círculo, não faz parte do hemisfério. Fazendo uma ponte, né, com a geografia, a gente vê que o globo Terra ele pode ser subdividido em hemisfério norte e em hemisfério sul. É como se eu fizesse um recorte exatamente na linha do Equador. Então, quando a gente vai calcular a área da superfície de um hemisfério, a gente simplesmente só vai considerar a região que está localizada acima desse recorte. Então, essa parte aqui de baixo, essa basezinha, não é considerada como parte da superfície de um hemisfério, beleza? Então, o que é que a gente vai precisar entender? Já que se trata de uma metade de esfera, a gente só vai precisar calcular a metade da área da superfície de uma esfera, obviamente. Então, lembrando, para calcular a área da superfície de uma esfera, eu vou multiplicar 4 por π, multiplicando a medida do raio elevado ao quadrado, beleza? Lembrando que isso daqui vai dar a área total da superfície esférica, mas no fim eu vou precisar dividir por 2, porque eu estou calculando aqui a área da superfície de um hemisfério. Lógico, certo? É lógico aqui que vocês já estão vendo que a medida do raio corresponde a 10 centímetros. Então, eu vou substituir aqui, beleza? De acordo com a medida indicada. 4 vezes π vezes 10 elevado ao quadrado, beleza? Que eu vou ter a área é igual a 4π vezes 100. Obviamente, eu tenho que a área vai ser 400π. Como eu estou trabalhando com centímetros, então o meu valor será em centímetros quadrados. Porém, tenham cuidado porque este resultado aqui corresponde à superfície da esfera completa. Como eu tenho apenas um hemisfério, então eu vou precisar dividir esse valor aqui por 2, beleza? Então, para enfatizar, como eu quero a área somente de um hemisfério, eu vou dividir toda a minha relação por 2, como eu estou indicando aqui agora. Lógico, se eu tenho 400π dividido por 2, o meu resultante será 200π centímetros quadrados. Beleza? E lembrando, se a questão ela solicitar o valor aproximado ou substituir o π por 3,14, você só vai fazer ou só terá necessidade de fazer a substituição. Então, a gente teria aqui 200 vezes 3,14. Ó, se você tiver dificuldade de multiplicar esses dois valores, então você pode eliminar esses dois zeros aqui do 200 e, ao mesmo tempo, eliminar as duas casas decimais, que ficaria aqui 314. E o dobro de 314 é 628 centímetros cúbicos, ou, desculpa, quadrados. Beleza? Então, aqui é o resultado da superfície desse hemisfério, ou aqui. Vai depender
de como o problema solicitar. Eu estou demonstrando, até porque eu estou trabalhando com exemplos, para que vocês tenham aí a noção geral de como pode representar uma solução, beleza? E então, pessoal, nesse item 4 ele diz assim, ó, o diâmetro da bola de voleibol, que possui formato esférico, corresponde a 21 centímetros. Então, essa medida aqui vai ser a medida do diâmetro. Estando cheia de ar, o volume dessa bola equivale a, use π igual a 3,14. Perceba que a grandeza solicitada como resultado é a grandeza volume. E sabemos, pela explicação da aula, que para se obter o volume de uma esfera, eu vou fazer 4/3 de πr elevado à terceira, beleza? Obviamente, se ele diz que o diâmetro da bola corresponde a 21 centímetros, e sabendo que o raio é a metade desse valor, então temos que o raio mede 10,5 centímetros, beleza? Que é o resultado do nosso raio e que será substituído aqui na nossa relação. O valor de π é 3,14, então vamos fazer a devida substituição. O volume dessa bola de voleibol corresponde a 4/3 vezes 3,14 vezes 10,5, lembrando que o raio precisa ser elevado ao cubo. E nessa multiplicação, antes dela ser executada, obviamente, eu preciso resolver aqui essa minha potência. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, continuando, eu tenho 4/3 vezes 3,14, e esse 3,14 vai multiplicar o resultado da potência 10,5 elevado à terceira. Se você multiplicar aí 10,5 por 10,5 por 10,5, o resultado que você vai encontrar é 1.157,625. Esse resultado corresponde a essa potência. Então, agora você vai multiplicar este resultado por 3,14, depois multiplica por 4 e depois divide por 3, beleza? Então, continuando aqui embaixo, eu tenho que o volume, certo, dessa bola de voleibol vai ser esse valor, como eu disse, multiplicado por 3,14. Ora, se eu multiplicar por 3,14 e depois pegar o resultado dessa multiplicação aqui e multiplicar por 4, o resultado que obteremos, o que eu vou obter, vai ser exatamente 14.539, certo? 0,77. Só que perceba que aqui eu tinha 4/3. Então, o resultado dessa multiplicação aqui vai ter que ser dividido por 3. Então, a gente vai dividir por 3. Obviamente, fazendo essa divisão por 3, eu obtenho como resultado do volume 4.846,59 centímetros. Como eu estou calculando o volume, tá? Vai ser centímetros cúbicos. Aí você pode estar se perguntando aí, por que tantos valores decimais? Ó, geralmente os cálculos de volume, de esfera e de área da superfície trabalharão, certo? Os cálculos trabalharão com valores decimais. Em decorrência do π, em decorrência de medidas que não são tão exatas, às vezes são aproximadas, então é bom que você se acostume com esse tipo de valor que vai ser utilizado nas resoluções, ok? Então vamos agora ao próximo item, ao nosso próximo exemplo, que é o exemplo 5, ok? Então veja que o texto do exemplo 5 diz o seguinte, que o volume de uma esfera equivale a 864 milímetros cúbicos. Então aqui eu já tenho o volume. Eu chamo a atenção para que vocês indiquem os valores aqui, as grandezas respectivas, para que vocês não se atrapalhem, beleza? E todas as vezes que tiver elevado ao cubo é porque é volume. A quanto equivale
em milímetro quadrado. Então, só em ler até aqui eu já percebo que ele vai perguntar sobre área, porque está em milímetro quadrado. A quanto equivale em milímetro quadrado a área da superfície dessa esfera? Então, o que é que a gente tem? Veja, ele está dando a medida do volume e ele quer que a gente descubra a medida da área. Então, eu tenho um valor onde, a partir dele, eu vou extrair valores para trabalhar com o que a questão está pedindo. Vale entender, certo, pessoal, que para eu calcular a área de uma esfera, eu preciso saber do valor do raio. Obviamente, até o momento, eu não sei qual é o valor do raio, porém, a gente consegue obter o valor desse raio trabalhando com o volume que foi fornecido. Então, antes de resolver a área, eu vou dar uma pausa aqui e vou trabalhar com o que o volume me fornece. Lembrem-se que o volume esférico é 4/3 vezes π vezes a medida do raio da esfera elevado à terceira, beleza? Só que o volume já foi fornecido aqui no enunciado. Então, onde tiver a letra V, eu vou substituir por 864. Então, vai ficar 864 igual a 4/3 de π, certo? Só que o π, perceba que no enunciado ele manda substituir por 3. Então, eu já vou substituir aqui o π por 3 e multiplicar por r, que é a medida do raio, elevado à terceira. Eu posso cancelar aqui esse 3 com esse 3, até porque se trata de operações, certo, inversas, multiplicação e divisão. E observe que aqui sobrou apenas 4 vezes r à terceira. Então, eu vou dividir toda a minha equação por 4. Então, eu terei 864 dividido por 4, igual a medida do raio elevado à terceira. Então, perceba que o raio ele ainda continua elevado à terceira. Ora, se eu divido 864 por 4, o resultado obtido será 216, que é equivalente à medida do raio elevado a 3. Ora, se o raio elevado a 3 é 216, significa dizer que o raio vai ser a raiz cúbica, certo? De 216. E a raiz cúbica de 216 é exatamente 6. Como eu estou trabalhando com a unidade de milímetros, então aqui vai ser 6 milímetros. Perceba que a gente acabou de partir do volume dessa esfera e obteve o valor do raio. E esse valor do raio ele vai ser extremamente necessário para eu obter a área dessa minha esfera, beleza? Então agora eu volto para aquela formulazinha que eu dei uma pausa logo no início e substituo. A área da superfície esférica vai ser 4 vezes o valor de π, que é 3, conforme solicita a própria questão, e a medida do raio, que é 6, só que 6 elevado ao quadrado. Obviamente, vocês sabem que primeiro faremos a potenciação antes de multiplicar pela base 6, né? Então, eu tenho 4 vezes 3, 12, só que antes de multiplicar eu preciso fazer 6 ao quadrado, que é 36. Então, o que eu tenho agora é 12 vezes 36. Multiplicando 12 por 36, eu vou obter exatamente 432, como aqui é área, beleza? Então, vai ser milímetros quadrados. E o próprio enunciado enfatiza para que vocês não se esqueçam. Então, está aqui, pessoal, o resultado solicitado pela questão de número 5. Espero que vocês tenham compreendido essa questão e ela é muito interessante porque a gente parte de uma grandeza para obter uma segunda grandeza necessária a fim de responder à grandeza solicitada no enunciado. Pronto, e para encerrar a nossa série de exemplos na aula de hoje, tá? Eu trago aqui a questão 6, que diz o seguinte: acompanhem-me. Uma melancia mudada geneticamente possui formato esférico, cuja superfície de toda a casca é de 1.240 centímetros quadrados. Ao cortar esta melancia exatamente ao meio, o volume de uma das metades corresponderá a quantos centímetros cúbicos? Use π igual a 3,14. Então, vamos entender o que essa questão dá de informação e o que ela quer. Primeiro, ele fornece aqui, certo? A medida da área da superfície
de uma esfera. Perceba que no início ele fala da melancia como um todo, que ela tem um formato esférico, cuja superfície de toda a casca é de 1.240 centímetros quadrados. Pois bem, a partir dessa informação, ele segue dizendo que, ao cortar a melancia exatamente ao meio, então agora eu não tenho mais uma melancia, eu tenho meia melancia, o volume de uma das metades corresponderá a quantos centímetros cúbicos? Então, ele me fornece a informação da área e ele pede a informação do volume da metade dessa melancia. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai perceber que, para se obter o volume da metade de uma melancia esférica, a gente precisa ter a medida do raio, cuja medida a gente não sabe quanto é. Mas, a partir do momento que ele fornece a área da superfície dessa melancia, certo? A gente consegue obter a medida desse raio. Então, vamos lá. A partir do 1240, a gente sabe que a medida da área da superfície dessa melancia, enquanto estava inteira, certo? É de 4 vezes π vezes a medida do raio ao quadrado. Logo, a medida da área que é fornecida é de 1.240, igual a 4 vezes o valor de π sugerido na questão, ou indicado na questão, é 3,1, multiplicado pela medida do raio elevado ao quadrado. Se eu multiplico 4 vezes 3,1, eu vou obter o equivalente a 12,4, que multiplica aqui r ao quadrado. Se meu objetivo é encontrar o valor de r, então eu vou dividir o meu, no caso a minha expressão, minha equação aqui, por 12,4. Então eu vou ter 1.240 dividido por 12,4, e o resultado dessa divisão vai ser a medida do raio elevado ao quadrado. Se eu divido aqui, o resultado vai dar 100. Então, eu tenho 100 igual à medida do raio elevado ao quadrado. Se a medida do raio elevado ao quadrado é 100, significa dizer que a medida do raio em questão aqui é 10. Até porque a raiz quadrada de 100 é 10. Agora, a gente vai precisar calcular o volume de uma das metades, beleza? Se fosse o volume, tá certo, de toda a esfera, então a gente teria que calcular o volume da esfera simplesmente e pronto. Mas aqui é de uma metade. Então a gente vai usar o seguinte artifício: a gente vai calcular o volume dessa melancia enquanto estava inteira e logo em seguida a gente divide por 2, beleza? Já que é a metade. Então o que é que eu vou ter aqui? O volume ele é dado por 4/3 vezes o valor de π, que na questão é 3,1, vezes o valor do r, que é o raio, elevado à terceira, certo? Já estou substituindo aqui. Então, o que é que a gente tem? O volume da melancia enquanto inteira é 4/3, certo? De 3,1, que multiplica 1.000, até porque 10 elevado à terceira, vocês sabem que é 1.000. E agora a gente vai multiplicar tudo o que está aqui em cima. 4 vezes 3,1 vezes 1.000. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 4 vezes 3,1 dá 12,4, e 12,4 vezes 1.000 vai dar 12.400. Então, eu vou ter 12.400 dividido por 3, certo? Claro que nem sempre esse valor que vai dar aqui em cima é múltiplo de 3. O que é que acontece? Em algumas situações, vai ocorrer de o resultado dar uma dízima periódica. Se caso isso acontece, a gente vai arredondar para obter o valor aproximado. Então, aqui eu tenho 12.400 dividido por 3, fazendo essa divisão, eu vou ter um valor aproximadamente de 4.133,3333 infinitamente, até porque é uma dízima periódica, como se trata de volume, centímetros cúbicos, beleza? Só que isto aqui, pessoal, é o volume correspondente à melancia inteira, mas lembra-se que a gente está falando da metade, então vou pegar esse valor e dividir por 2. Então, para a conclusão do nosso problema, a gente vai fazer o seguinte: o volume correspondente a esta banda de melancia é de 4.000, certo?
33,333 dividido por 2. Então, eu estou atrás da metade desse valor. Dividindo esse valor por 2, eu vou ter um volume aproximado, certo? De 2066,7 centímetros cúbicos, porque aí eu estou à procura do volume. Então está respondida aí a questão, certo? Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida que surgir, coloca aí nos comentários, que assim que possível eu estarei respondendo a vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, ativa o sininho, tá bom? Deixa seu like, porque nos ajuda na divulgação de nossas aulas. E compartilhe também para que você possa ajudar no estudo de seus colegas e de outras pessoas. Fiquem com Deus, forte abraço e até breve.